Se você tem uma Bíblia, Alléluia. Si tu as une Bible, te convido a abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, je t'invite à l'ouvrir en Matthieu, capítulo 16, versículo 6. chapitre 16, verset 6. 6. Verset 6. Mateus 16, versículo 6. Matthieu 16, verset 6. Diz assim: E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amém? Amen. Podemos ver que nessa passagem, Nous pouvons voir que dans ce passage, Jesus está falando diretamente aos discípulos. Jésus parle directement aux disciples. Então essa é uma palavra para nós, igreja. Alors cette parole est pour nous, Église. Amém? Amen. Ela não é uma palavra para alguns, Ce n'est pas une parole pour certaines personnes. para que eu e você não venha pensar que se aquela pessoa ouvisse isso. Pour que toi et moi, on ne commence pas à penser, ah non, mais si cette personne, elle entendait ça. Não, essa palavra é para eu e para você que estamos ouvindo essa mensagem. Non, cette parole, elle est pour toi et moi qui sommes en train d'entendre cette parole. E aqui Jesus está alertando os seus discípulos Et ici, Jésus, il alerte ses disciples sobre esse fermento dos fariseus e dos saduceus. sur le levain des pharisiens et des sadducéens. E até se nós lermos, depois você pode ler na sua casa mais adiante, Et si on continue à lire, après tu pourras lire chez toi, que eles, num primeiro momento, eles não vão entender, vão pensar que o Senhor está falando dos pães. que dans un premier temps, ils vont pas comprendre, ils vont penser que le Seigneur est en train de parler des pains. Mas depois Jesus vai falar para eles Mais après, Jésus va leur dire que isso se diz em respeito à doutrina dos fariseus qu'il disait ça par rapport à la doctrine des pharisiens e dos saduceus. et des sadducéens. E os fariseus, eles conheciam muito sobre a palavra, Et les pharisiens, ils connaissaient beaucoup de choses sur la parole, assim como os saduceus, ainsi que les sadducéens. só que eles se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Cependant, ils se préoccupaient plus avec l'extérieur que ce qu'il y avait à l'intérieur. Então eles se preocupavam com toda uma maneira que deveria ser feito, Alors, ils se préoccupaient de toute la façon avec laquelle ils devaient faire les choses, como se deveria se vestir, comment ils devaient s'habiller, como que deveria ser tudo de uma maneira bem formal. comment chaque chose devait se faire de façon formelle. E eles acrescentavam Et ils ajoutaient como se a palavra de Deus, como se Cristo não fosse suficiente para nós. comme si la parole de Dieu, comme si Christ n'était pas suffisant pour nous. Então eles impunham Alors, ils imposaient peso sobre os homens, des poids sur les hommes, des sobre as fardeaux pessoas, sur les personnes, métodos humanos, des méthodes humaines, para que houvesse transformação nos corações. pour qu'il y ait de la transformation dans les cœurs. Então é como se eles usassem de métodos humanos Alors, c'est comme s'ils utilisaient des méthodes humaines para algo espiritual. pour quelque chose de spirituel. E será que isso não acontece nos dias de hoje? Et est-ce que cela ne nous arrive pas dans nos jours? Será que hoje também não acontece do mesmo jeito? Est-ce qu'aujourd'hui, la même situation ne se produit-elle pas? Onde parece que Cristo não é mais suficiente? Où on dirait que Christ n'est plus suffisant? Ou a palavra, o seu evangelho não é mais suficiente? Où la parole, son évangile n'est plus suffisant? Então é necessário usar métodos humanos Alors il est nécessaire d'utiliser des méthodes humaines para que as pessoas possam seguir a Cristo, pour que les personnes puissent suivre Christ, seguir a palavra. suivre la parole. Só que nós vemos na Bíblia, na sua palavra, Mais nous voyons dans la Bible, dans la parole, que Deus, ele vai na contramão disso.
que Dieu, il va à contresens de E Ele cela. está preocupado é com o nosso interior. Et il se préoccupe de notre intérieur. E Ele está preocupado com aquilo que há na nossa essência, Il se préoccupe de ce qu'il y a dans notre essence. se verdadeiramente Cristo nos tem. Si véritablement Christ nous a. Porque muitos podem falar, eu entrego minha vida ao Senhor, Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, je donne ma vie au Seigneur. então eu tenho a Deus, Alors j'ai le Seigneur, mas Ele não me tem. mais il ne m'a pas. Então nós vemos que isso acontece ainda nos dias de hoje. Alors nous voyons que cette situation se reproduit encore Quando aujourd'hui. nós passamos a servir a Deus, Lorsque nous commençons à suivre Dieu, mas não a adorá-lo em espírito e em verdade. mais nous ne l'adorons plus en esprit et en E vérité. Deus, na sua palavra, diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Et Dieu, dans sa parole, il dit qu'il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. E se Ele está procurando, é porque não deve ser uma coisa fácil de se achar. Et s'il cherche cela, c'est parce que ça ne doit pas être quelque chose de facile à trouver. Porque ninguém vai procurar uma coisa que é fácil de se achar. Parce que personne ne va chercher quelque chose qui est facile à trouver. Porque se está ali fácil, eu não preciso nem procurar. Eu bato o olho e já pego. Parce que si c'est facile à trouver, bah, j'ai même pas besoin de chercher, je vois et puis je prends. Então, nós vemos que isso não é tão simples como parece ser. Alors nous voyons que ce n'est pas si simple qu'on le pensait. Porque Parce que o homem l'homme quer complicar as coisas. veut compliquer les choses. Porque Cristo é simples. Parce que Christ est simple. O evangelho de Cristo, ele é simples. L'évangile de Christ est simple. Mas as pessoas querem achar que isso não é suficiente para as suas vidas. Mais les personnes pensent que ce n'est pas suffisant dans leur vie. E por que isso? Et pourquoi cela? Porque muitas das vezes Parce que beaucoup de fois, nós não obedecemos souvent, nous n'obéissons pas aquilo que ele nos diz. à ce qu'il nous dit, Aquilo que ele resumiu, talvez, os mandamentos. à ce qu'il a résumé dans les commandements. Amar a Deus sobre todas as coisas Aimer le Seigneur, l'Éternel e o au-dessus seu de toutes próximo choses, como a si et mesmo. son prochain comme à soi-même. Veja como é simples. Vous voyez comme c'est simple. Aí o Espírito Santo pergunta a nós: Et là, le Saint-Esprit nous pose cette question. se é simples, Si c'est simple, por que não obedecemos? pourquoi nous n'obéissons Por pas? que não praticamos? Pourquoi nous ne pratiquons pas? Nós vemos que toda a essência Nous voyons que toute essence que Cristo resumiu ali, que Christ a résumée là, para que nós vivêssemos, pour que nous puissions vivre, evitaria muitos dos nossos problemas, ça éviterait beaucoup de nos problèmes, seja dentro ou fora da que igreja. ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'église. Então nós evitaríamos certos tipos de discussões, Ça éviterait certains types de discussions, de brigas, de disputes, de contendas. de mésententes. Não perderíamos tempo com tais coisas, On ne perdrait pas de temps porque avec nós ces choses-là, estamos preocupados em amar a Deus parce qu'on serait préoccupé à sobre aimer todas l'Éternel as coisas au-dessus de toute chose e amar o meu próximo como a mim mesmo. et aimer son prochain comme à soi-même. Amém? Amen. E nós vemos que, estudando um pouco sobre os saduceus, Et nous voyons que les Sadducéens, nós vemos que eles achavam apenas que... Eles acreditavam apenas naquilo que eles achavam necessário. nous voyons qu'ils croyaient seulement en ce qu'ils trouvaient nécessaire. E eu estava estudando sobre eles, o foco maior deles era apenas o Pentateuco, Donc j'étudiais sur eux et j'ai vu que ils se focalisaient seulement sur le... e não ouvia-se sobre os outros profetas. Et ils n'entendaient pas en fait les autres prophètes. Então é como se eles acreditavam apenas no que eles achassem necessários, Et donc no que achavam necessário. ils se focalisaient seulement sur ce qu'ils trouvaient nécessaire et pas sur les 5 premiers livres. E será que hoje é diferente desse tempo? Et est-ce que c'est différent dans ces temps? Será que hoje as pessoas não querem acreditar apenas no que elas acham necessário do Evangelho? Est-ce que les personnes aujourd'hui, elles ne se focalisent pas que sur les choses qu'elles trouvent nécessaires dans l'évangile? Nós vamos falar ainda mais à frente sobre o amor. Nous allons parler de l'amour. Então muitas pessoas elas querem pregar apenas o amor. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi prêcher que l'amour, Que Jesus é o amor. que Jésus est l'amour. E Ele é o amor. Et il est l'amour. Não existe amor sem Jesus. L'amour n'existe pas O sans Jésus. verdadeiro amor é Cristo. Le véritable amour, c'est Christ. Mas eu tenho que entender Mais je dois comprendre
que o evangelho é uma totalidade. que l'évangile c'est une totalité. Ele não é só o amor. Il n'est pas que l'amour. Por quê? Porque senão eu estou fazendo como os saduceus. Pourquoi? Parce que sinon je suis en train de faire comme les Dando um Sadducéens. exemplo aqui, amém? En donnant un exemple ici, amen, Onde eu coloco na minha cabeça où je mets dans ma tête que ele só é o amor. qu'il est seulement l'amour. E esqueço do que mais ele é. Et j'oublie ce qu'il est encore. Então eu passo a justificar tudo em cima disso. Alors je commence à justifier tout cela. Você sur percebe ça, à que partir de ça. isso é o fermento. Donc là tu comprends que ça c'est le levain. E um pouquinho de fermento Et le peu de levain vai levedar todo o pão, va changer tout le pain, toda a massa. toute la pâte du pain. Então, hoje em dia também acontece isso. Alors de nos jours, cette situation se produit encore. As pessoas querem acreditar naquilo que elas acham que é bom para elas. Les personnes veulent croire dans ce qu'elles pensent qu'il est bon pour eux. Só que eles esquecem que também diz Mais elles oublient qu'il est également dit que negue a si mesmo, tome a sua cruz qu'on doit e nier siga-me. à soi-même, prendre notre croix et le suivre. Uau, mas então, e agora? Ah mais maintenant on fait comment? As pessoas, elas querem o que possa fazer bem para o ego, para a alma dela. Les personnes, elles veulent ce qui leur font du bien pour elles, Et pour quand leur on- ego, pour leur âme. E quando eu falo aqui, eu incluo a mim, incluo a todos nós. Et lorsque je parle ici, je parle de moi et j'inclus tout le monde. Porque senão Jesus não falaria isso para os discípulos. Parce que sinon Jésus il ne dirait pas ça à ses disciples. Talvez ele falaria só para um ou outro. Peut-être qu'il dirait seulement à Mas ele quelques-uns, falou para todos. mais il a dit cela à tout le monde. Porque todos nós podemos receber desse fermento. Car nous tous, nous pouvons recevoir de ce levain E deixar que ele verdadeiramente ganhe forma. et le laisser véritablement prendre forme. Repara que o fermento, ele é algo perigoso. Et le levain, c'est quelque chose de dangereux. Que essa doutrina, né, ela é algo perigosa. Parce que cette doctrine est dangereuse. É como se algo viesse disfarçado de bom, C'est comme si quelque chose venait déguisé en quelque chose de bien, mas que vai nos levar à morte. mais ça va nous amener à la mort. Então, tudo que está relacionado a esse fermento, Alors tout ce qui est en relation avec ce levain, quando ele quer entrar nas nossas vidas, na igreja, lorsqu'il veut rentrer dans nos vies, dans l'église, ele vem com uma linguagem de algo bom. il vient comme si c'était quelque chose Ah, de isso bien, vai de beneficiar bon. o reino de Deus. Ah, ça va ramener un bénéfice au règne de Dieu. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Alors je vais donner un exemple ici. Olha, não pregue assim, Ah, ne prêche pas comme ça. porque é duro demais, as pessoas não vão aceitar. Parce que c'est trop dur, les personnes elles vont pas l'accepter. Olha, você não deve falar sobre isso, Ah, tu ne devrais pas parler de ça. porque as pessoas talvez tem que pegar mais leve para elas poderem aceitar a Cristo. Parce que peut-être que tu devrais prêcher d'une façon plus cool pour qu'elles puissent accepter Christ. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Est-ce que vous comprenez ce que São j'essaie coisas de dire? sutis que vêm para nos enganar. Ce sont des choses subtiles qui viennent pour nous berner. E nós sabemos que 1% de mentira Et nous savons qu'1% de mensonge compromete toda a verdade. compromet toute la vérité. A verdade tem que ser 100%. La vérité doit être E a 100%. verdade é Cristo e a sua palavra. Et la vérité, c'est Christ et sa parole. Então o evangelho tem que ganhar a mim por inteiro. Alors l'évangile doit me gagner. A Bíblia tem que ganhar a nós por inteiro. La Bible doit nous gagner entièrement. Não é uma parte. Ce n'est pas une partie. Não é algo parcial. C'est pas quelque chose de partiel. Não, é por inteiro. Non, c'est pour complet. E para tudo aqui tem direção. Et dans la Bible, nous avons toutes les directions. E sabe por que as pessoas ainda estão buscando em outras coisas aquilo que elas precisam? Alors pourquoi les personnes sont encore en train de Porque elas chercher dans não d'autres param choses para ler esse qu'elles livro. ont besoin? Parce qu'elles ne s'arrêtent pas pour lire ce livre. Elas não param para meditar nesse Elles livro. ne s'arrêtent pas pour méditer sur ce livre.
Porque se nós pararmos para meditar nesse livro, Car si l'on s'arrête et on médite sur ce nós livre, vamos ver que ela é um livro super atual. nous allons voir que c'est un livre super actuel. Como pode um livro que foi escrito com mais de 2000 anos atrás Comment un livre qui a été écrit il y a plus tratar de de 2000 ans en coisas que arrière, nós vivemos hoje, il traite de choses que problemas nous de vivons aujourd'hui, relacionamento que nós vivemos des hoje, problèmes de relations que nous vivons falta de aujourd'hui, perdão que nós vivemos le hoje, manque de pardon que nous vivons guerras aujourd'hui, que nós vivemos, des guerres que nous vivons, orgulho, l'orgueil, a falta de humildade, le manque d'humilité. tudo está aqui na Bíblia. Tout est écrit dans la Bible. Como as nações estão caminhando, Comment les nations, elles os marchent, princípios das les dores. principes, le principe des douleurs. Ela é um livro atual. C'est un livre actuel. Mas o que vão dizer para mim e para você? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Que ela não é suficiente. Que c'est pas suffisant. E aí está o perigo de entrar o fermento. Et c'est là où le danger du levain arrive. É quando nós passamos a ouvir mais pregações no YouTube do que temos tempo com ela. C'est lorsque nous passons plus de temps à regarder des prédications sur YouTube que de passer un temps avec la Bible. Como pode eu ter mais tempo ouvindo algo no YouTube do que eu lendo ela? Comment je peux passer plus de temps à regarder quelque chose E sur isso é YouTube pra que todos de lire nós. la Bible? Et ça, c'est pour nous tous. É para todos C'est nós. pour nous tous. Quando a Bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. La Bible dit que mon peuple il périt par Em manque Oséias, de se eu não me engano. connaissance. Que o povo padece por falta de conhecimento. Que le peuple il périt par manque de connaissance. Sabe por que muitos de nós estamos achando que não há solução para nós? Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il n'y a pas de solution? Porque nós não temos conhecimento dela. Parce que nous n'avons pas la connaissance Não de la temos parole. conhecimento de Cristo. Nous n'avons pas la connaissance de Christ. E esse conhecimento não é só saber sobre. Et cette connaissance, c'est É pas sobre seulement savoir viver à e propos sobre de ça. praticar. Nous devons la vivre, nous devons Nós la precisamos pratiquer. pedir ajuda ao Espírito Santo. Nous avons besoin de demander de l'aide au Saint-Esprit. Jesus, ele roga ao Pai para que deixe o Espírito Santo agora habitando dentro de nós. Jésus, il supplie le Père pour qu'il laisse le Saint-Esprit habiter en nous. Então você não está sozinho, Alors tu n'es pas tout seul, mas talvez você está vivendo como se tivesse. mais peut-être que tu vis comme si tu l'étais. Mas para pedir ajuda ao Espírito Santo precisa ter humildade. Mais pour demander de l'aide au Saint-Esprit, tu as Eu e besoin você de l'humilité. precisamos falar, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender de Ti. Toi et moi, nous avons besoin de dire, Seigneur, je ne sais Eu rien, j'ai preciso besoin conhecer d'apprendre a Ti. avec toi, j'ai besoin de te connaître. Espírito Santo, me ajuda aqui nisso que eu não consigo mudar. Saint-Esprit, aide-moi dans les choses où je n'arrive pas à Me changer. ajuda a ser um pai melhor para os meus filhos. Aide-moi à être un père meilleur pour Me mes ajuda a enfants. ser um esposo melhor. Aide-moi à être un mari meilleur. Me ajuda a ser um funcionário melhor. Aide-moi à être un fonctionnaire Me ajuda meilleur. a ser um cristão melhor. Aide-moi à être un meilleur chrétien. Então você tem um Espírito Santo dentro de ti. Alors tu as le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Mas Mais vão dizer que você precisa de livro de autoajuda. ils vont te dire que tu as besoin d'un livre d'auto-aide. Vão dizer que isso sim vai te ajudar. Mais ils vont te dire que ça, oui, ça va t'aider. Então o fermento dos fariseus não é vir dizer que discorda com tudo. Alors le levain des pharisiens, c'est pas être en désaccord avec tout. Que às vezes nós podemos pensar que isso é discordar de tudo. Não é assim. Parce que parfois on peut se dire qu'ils étaient en désaccord avec Pelo tout. C'est pas contrário. comme ça. Bien au contraire. Você sabe como que vem o fermento? Tu sais comment le levain il vient? Ele vem assim, ó. Eu concordo com tudo. Il vient comme ça. Ah bah moi je suis d'accord avec. Ah, pastor Ailton, eu concordo com tudo que você disse. Ah pasteur, je suis d'accord avec Eu tout ce que tu dis. concordo com tudo que a palavra está dizendo. Je suis d'accord avec tout ce que la parole elle dit. Porém, Mais a gente podia on pourrait colocar isso. mettre ça. A gente podia fazer assim, né? On pourrait faire comme ça, n'est-ce pas? A gente podia mudar isso aqui. On pourrait changer ça. Entende? Aí entra o fermento. Tu comprends? C'est là où le levain intervient. É aí que vai levedar a massa. C'est là où la pâte va se gonfler. Um exemplo disso nós lemos na carta de Gálatas, Et un exemple de ça, on va en Galates, onde eles falam para colocar o elemento da circuncisão, où ils disent qu'on doit mettre l'élément de la que circoncision, não havia mais necessidade, qu'il n'y avait plus besoin, mas eles falam na intenção do quê? mais ils disent dans l'intention de quoi? Que assim os judeus vão aceitar mais. Que comme ça, les Juifs ils vont
l'ont accepté davantage. Porque como é uma tradição, como era uma lei que tinha que se fazer isso no judaísmo, Parce que comme c'était une loi qui devait s'accomplir então dans le vamos judaïsme, colocar isso também no evangelho, bon, alors on va mettre ça aussi dans l'évangile. porque vai ser mais aceitável. Parce que comme ça sera plus accepté. Amém? Amen. Vocês estão entendendo? Est-ce que vous comprenez? Colossenses capítulo 2, versículo 6. En Colossenses chapitre Colossenses capítulo 2, 2, versículo 6. verset Acho que vai colocar aqui. Colossiens, pardon. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par les philosophies et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Então eu queria falar um pouquinho sobre tradição. Alors j'aimerais un peu vous parler des traditions. A tradição, ela faz parte da vida de todo ser humano. La tradition fait partie de la vie de tout être humain. Ela está no nosso dia a dia. Elle fait partie de notre quotidien. Não tem como viver sem a tradição. On ne peut pas vivre sans tradition. Cada um tem a sua tradição, a sua história. Chacun a ses traditions, son histoire. Então tem povos que têm uma determinada tradição. Alors il y a des peuples qui ont une tradition déterminée. Nós vemos isso no Brasil, onde cada estado tem uma determinada tradição. Nous voyons ça au Brésil. Chaque État a une tradition déterminée. E aqui nesse texto, nós vemos Paulo falando sobre, no primeiro, versículo 6 e 7, ele está falando sobre recebeste Jesus Cristo, assim também andai nele, né? Arraigados nele, confirmados na fé. Et là nous voyons Paul qui dit que nous devons être enracinés en lui, en Jésus. Então essa tradição é muito boa. Alors cette tradition, elle est très bonne. Nós mantermos a nossa fé no Senhor. Nous devons maintenir notre foi en lui. Ensinar os próximos, os que estão vindo, as próximas gerações a andar em Cristo. Enseigner les prochaines générations à marcher, A estudar a sua palavra. à étudier sa parole. Então um pai tem um filho pequeno, Alors un père a son enfant. ele deve ensinar a ele o caminho que deve andar. Il doit lui enseigner. Que é apprendre Cristo, a l'endroit sua qu'il doit palavra. marcher, qui est Christ, sa parole. Isso é muito bom. Et ça c'est très bien. É uma tradição. C'est une tradition. Amém? Amen. Agora aqui no versículo 8, ele já está dizendo que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, Mais dans le verset 8, il dit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie por meio de filosofias e vãs sutilezas, par la philosophie et par de vaines tromperies, segundo a tradição dos homens. en s'appuyant sur la tradition des hommes. Nós podemos dizer que alguns exemplos relacionados a filosofias e vãs sutilezas. Nous pouvons donner quelques exemples sur la philosophie et de vaines tromperies. Então talvez seja que você é forte, Peut-être c'est que tu es fort que a força que você precisa está dentro de você, et que la force que tu as besoin est en toi. que você não precisa ser guiado por Deus, Tu n'as pas besoin d'être guidé par Dieu, você não precisa ser ensinado por alguém, que tu n'as pas besoin d'être enseigné par você não quelqu'un, precisa que alguém te oriente, que tu n'as besoin de personne pour t'orienter, você pode viver de maneira independente, que tu peux vivre de façon indépendante, sem depender do Espírito Santo. sans dépendre du Saint-Esprit. Então são coisas que elas vão sendo inseridas de uma maneira suave em nós, Donc ce sont des choses qui sont insérées d'une façon subtile en nous, para que nós sejamos levados por isso. pour que nous soyons amenés par ça.
Então, já não me importa muito andar em comunhão com os meus irmãos. Alors, peu m'importe si je suis en communion avec mes frères et sœurs. Que eu tenho comunhão com Deus. Parce que j'ai la communion avec Dieu. Eu faço minha oração sozinho em casa. Je fais ma prière toute seule à la maison. Para que eu vou participar do Connect Group? Alors, pourquoi j'ai participé des Connect Group? Se eu tenho a Deus. Si j'ai Dieu. Mas foi assim que Ele ensinou nós a vivermos? Mais est-ce que c'est comme ça qu'il nous a enseigné à vivre? Ou foi em unidade? Ou est-ce qu'il nous a enseigné de Ou vivre foi en como unité, igreja? comme une église, Servindo uns aos outros. en se servant Ajudando les uns uns les aos autres, outros. en s'aidant les uns les autres, Chorando com os que choram. en pleurant avec ceux qui pleurent, Se alegrando com aqueles que estão alegres. en étant joyeux avec ceux qui le sont, Orando uns pelos en outros. priant les uns pour les autres. Isso nem estava na palavra, mas fazendo um parênteses. Ce n'était pas dans la Lá em parole, mais Provérbios en fala faisant- que aquele que se isola vai contra a sabedoria de Deus. En faisant une parenthèse, en Proverbe, il est écrit que celui qui s'isole, il va contre la sagesse de Dieu. Então, se esse sentimento de isolamento está vindo no seu coração, Alors si ce sentiment d'isolement vient dans ton cœur, peça para o Senhor tirar isso dentro de você. demande au Seigneur d'enlever ça dans l'intérieur de Porque toi. isso é contra a sabedoria de Deus. Parce que ça va à l'encontre de la sagesse de E se Dieu. você vai contra a sabedoria de Deus, pode ter certeza que o final é ruim. Et si tu vas à l'encontre de la sagesse de Dieu, tu peux être sûr que la fin, elle No sera começo ninguém vê o dano, mauvaise. Au début, personne ne voit les dommages. mas depois do tempo você vê o quanto você está frio. Mais après un certain temps, tu vois combien tu es devenu froid. Ovelha foi feita para andar junto, Les brebis ont été faites pour marcher ensemble, não separado, pas séparées, não desgarrado. pas détachées. Andar junto, unidade. Marcher ensemble, en unité. Reflita nisso. Réfléchis en ça. Nem ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está ministrando Je isso. n'allais même pas parler de ça, mais le Saint-Esprit ministre cela. Nós vivemos dias que estão nos impulsionando a viver isso. Nous vivons des jours aujourd'hui qui nous impulsionnent à vivre ça. Dias egoístamente vivendo somente para nós. Des jours égoïstes en vivant seulement pour nous. Claro que nós temos que respeitar as diretrizes. Bien sûr que nous devons respecter les Que o les vírus directives, existe e é sério. parce que le virus existe et il est sérieux. Mas isso não é algo que vai me fazer me isolar. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire m'isoler. Porque existe uma ferramenta chamada internet. Parce qu'il y a un outil qui s'appelle Que ela pode Internet. ser usada para o bem e para o mal. Et cet outil peut être utilisé pour le Então bien pour use le ela mal. para o bem. Alors utilise-le pour le bien. Ligue para o seu irmão. Appelle ton frère. Participe daquilo que está sendo realizado de maneira online. Participe aux choses qui sont Você vai qui ser sont en ligne. edificado. Tu vas être édifié. Você vai aprender a lidar com outras Tu pessoas. vas apprendre à vivre avec d'autres personnes. E você tem também para ensinar aos outros. Et tu as aussi pour enseigner aux autres. Porque você conhece a palavra Parce de que Deus. tu connais la parole de Dieu. Então, não viva de maneira isolada. Alors ne vis pas de façon isolée. Está em Provérbios. C'est écrit en Proverbe. Contra a sabedoria de Deus. Tu vas contre la sagesse de Dieu. Amém? Amen. 1 Coríntios 11, versículo 2 diz assim. 1 Corinthiens 11, 2. 11, 12. 2, pardon. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais e renteis os preceitos como vos entreguei. Je vous loue de ça. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi et tout égard et de ce que vous retenez. 12. 1 Coríntios 11, 2. Ok. Ok? 2 Tessalonicenses 3. 2 Thessaloniciens Capítulo 3, 3, versículo 3, 6. verset 6. Diz assim: Mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição E não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il
comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas reçu parmi vous dans le désordre. Amém? Amen. Então nós vemos que essa questão da tradição, há bons exemplos da tradição que nós devemos seguir. Alors nous voyons que la tradition, il y a des bons exemples que nous devons suivre, Ela tem que estar baseada nos ensinamentos de Cristo, mais elles doivent être basées dans les enseignements de Christ, no Evangelho. dans l'évangile. Amém? Amen. E existem tradições, como a gente falou aqui, que não mudam muito a respeito da nossa vida espiritual. Et nous voyons qu'il y a des traditions qui ne changent pas notre vie spirituelle. Então, existem coisas que nós fazemos por tradição que não vai afetar a minha e a sua vida. Alors il y a des choses que nous faisons par tradition qui ne va pas affecter ma vie et ta vie. Eu estava ali escrevendo, orando, preparando a mensagem, e eu perguntei para a Bruna, me fala uma coisa que você faz, que sua mãe faz e a sua avó faz. Donc j'étais en train de prier, d'écrire cette prédication et j'ai demandé à Bruna, dis-moi une tradition que ta maman fait et toi tu fais aussi. E aí na hora ela ficou assim, mas sem saber o que falar. Et puis sur le moment, elle savait pas trop quoi dire. Aí ela perguntou para a mãe dela o que seria. Et là, elle a demandé à sa mère Aí a mãe dela falou, qu'est-ce qu'elle faisait. Você põe manteiga quando acaba de fazer o arroz? Elle a dit, est-ce que chaque fois que tu finis de cuire le riz, tu mets du beurre? Nem eu sabia disso, a Bruna põe. Et moi, je savais même pas ça. Et Bruna, elle le fait. Para ficar mais soltinho, ela põe um pouquinho de manteiga quando acaba. Pour que le riz soit mieux, elle met un peu de beurre. E a mãe dela faz isso e a avó também faz isso. Et sa mère fait ça et sa grand-mère fait ça aussi. Então é uma tradição. Alors c'est une tradition. Não muda nada na vida espiritual. Ça change rien dans sa vie spirituelle. Não afeta. Ça n'affecte pas. São tradições. Ce sont des traditions. Não vou começar uma discussão aqui, né? Mas o feijão é em cima do arroz. Je ne vais pas commencer une discussion. Les haricots, ils se mettent sur le riz. Alguns concordam, outros não. Il y a des personnes qui sont d'accord et d'autres non. Mas por que nós fazemos isso? É uma tradição. Mais pourquoi nous faisons cela? C'est une Porque tradition. no fim você vai comer arroz e feijão. Parce que dans la finalité, tu vas manger du riz et des haricots. Arroz em cima, feijão em cima, tanto faz. Le riz en haut, les haricots en haut. Mas por tradição, cada um tem a sua preferência. Mais par tradition, E chacun vai a sa passando préférence. isso. Et elle va transmettre ça. Amém? Amen. Em Marcos capítulo 7, En chapitre 7, versículo 1 ao 13. verset du 1 au 13. É um pouquinho longo esse texto, mas nós vamos ler junto, amém? Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. E interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então os fariseus e os escribas estão perguntando a Jesus: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse:
honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitite, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Amen. Donc c'est Marc chapitre 7, verset 1 au 13, je crois. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec leurs mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils sont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il était écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous n'anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jusque-là. Amém. Amen. Entenda que o que Jesus está respondendo a eles aqui. Comprends que la réponse que Jésus leur donne. É claro que Jesus não está com foco que ele é contra lavar as mãos. Il est clair que Jésus, il se focalise pas sur, il veut pas dire qu'il est contre le lavage des mains avant de manger. E só explicando que aqui o lavar as mãos não é necessariamente que as mãos estavam sujas, mas o lavar conforme o costume da época, da maneira que tinha que ser feita na época pelos judeus. Donc, juste vous expliquer que là, le lavage des mains, ça veut pas dire forcément que leurs mains étaient sales, c'est juste qu'ils n'ont pas suivi les coutumes du lavage des mains, le rituel. E eles vieram atacar ali a Jesus com a tradição. Et ils sont venus attaquer Jésus avec une tradition. Como se estivesse quebrando uma tradição. Comme s'il était en train de briser, de casser une A tradition. preocupação deles era isso. Leur préoccupation était là-dedans. E Jesus, ele vai dar bem no meio deles. Et Jésus, là, il va vraiment les réprimander. Que ele cita aqui, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Car il dit que ce peuple le loue avec les lèvres, mais que leur cœur est loin de lui. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Et qu'il les adore en utilisant des préceptes d'hommes. Ou seja, ele está falando que o que importa para mim é mais o seu coração, mais aquilo que você vive, do que a tradição do que você faz. Donc là, il est en train de dire en d'autres termes que ce qui importe, c'est ton cœur, où il est ton cœur, et pas ce que tu fais. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, Et en ramenant ça au jour senão nós vamos ficar pensando o que ele está querendo dizer com isso. parce que sinon on va penser qu'est-ce qu'il veut Mas dire avec ça. trazendo para os dias de hoje, Et si on apporte ça dans, é como dans se nos jours, você se importasse de todo domingo estar aqui. c'est comme si tu te préoccupais d'être ici chaque dimanche. É como se você se importasse com essa tradição, vamos se dizer. C'est comme si tu te préoccupais de cette tradition. Mas a sua vida com Cristo não existe.
Mais ta vie avec Christ n'existe É como pas. se você saísse daqui e tivesse uma outra vida. C'est comme si tu sortais d'ici et tu avais É uma outra pessoa. C'est une autre personne. Isso está relacionado a esse texto. Et ça, c'est en relation avec ce texte. A você querer viver uma tradição, À vouloir vivre une tradition, mas esquecer do seu relacionamento com Deus. mais tu oublies de ta relation avec le Seigneur. Nós precisamos voltar ao relacionamento com Deus. Et nous avons besoin d'avoir à nouveau une relation avec Manter l'Éternel a tradição en maintenant la tradition do que a Bíblia nos ensina, de ce que la Bible nous enseigne, daquilo que nós somos de orientados, ce que nous sommes orientés à mas faire, voltar ao relacionamento com Deus. mais revenir à une relation avec E isso l'Éternel. precisa ser quando? Et ça, Hoje. nous devons faire ça quand? Nós não Aujourd'hui. sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, Nous ne savons pas ce qui va se passer nem o d'ici que vai une minute, acontecer amanhã. ou bien ce qui va se passer demain. Por isso esse é o convite do Espírito Santo, volte hoje a ter relacionamento. Alors ça, c'est une invitation du Saint-Esprit. Reviens aujourd'hui à avoir une relation avec lui. Pare de se preocupar com a tradição, Arrête de te préoccuper avec une tradition. o que vão falar de mim, Qu'est-ce qu'ils vont dire o de que moi? vão pensar de mim, Qu'est-ce qu'ils vont e penser se de moi? preocupe com o relacionamento. Et préoccupe-toi de la relation. Há relacionamento com Deus, Dans la relation avec l'Éternel. há relacionamento com a sua palavra. Dans la relation avec sa parole. Nós precisamos voltar a isso urgentemente. Nous avons besoin de revenir à ces principes. Amém? Amen. E a tradição que nós precisamos ensinar Et la tradition que nous avons besoin de transmettre, não é apenas das pessoas irem aos cultos, ce n'est pas seulement que les personnes viennent au culte, mas é das pessoas terem relacionamento com Deus. mais que les personnes elles aient une relation avec Dieu. Amém? Amen. Precisamos ensinar a tradição dos princípios do Evangelho, Nous avons besoin d'enseigner la tradition des dos principes valores do de l'évangile, Evangelho des valeurs de l'évangile, e viver isso. et vivre ça. Amém? Amen. Salmo 119, versículo 105. Psaume 119, verset 105. Salmo 119, Psaume 119, versículo 105. verset 105. Diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Então as nossas vidas, Alors nos vies elas têm que estar alinhadas com a palavra, doivent être alignées avec la parole, com o evangelho, avec l'évangile, não parcialmente. pas partiellement. Não viver de uma maneira que para isso eu sigo a Bíblia, Pas vivre d'une façon où tu vas trier, tu vas dire ah pour ça je suis la Bible, mas para isso não. mais pas pour ça. Nós muitas das vezes somos levados a viver isso. Souvent nous sommes É o amenés à fermento. vivre ça. C'est le levain. Então a minha vida só diz respeito a mim mesmo. Alors ma vie, elle parle que de moi-même. Eu não tenho que dar conta de nada. J'ai pas besoin de donner des satisfactions à d'autres personnes. E isso é fermento. Et ça, c'est le levain. Nós temos sim que dar conta. Oui, nous devons À donner des Deus. satisfactions à Dieu. Temos sim que se preocupar com aquilo que nós estamos vivendo. Oui, nous devons nous préoccuper avec Buscar notre vie, direcionamento na sua palavra. chercher la direction dans sa parole. Então as pessoas pensam que vir aqui Alors les personnes, elles pensent que venir ici, é o que é suficiente. c'est suffisant. E quando elas querem se relacionar sentimentalmente, por exemplo, Et lorsqu'elles veulent avoir une relation sentimentale, elas não precisam de Deus nem da sua palavra. elles n'ont pas besoin de Dieu ni de sa parole. Então eu faço o que eu quero. Alors je fais ce que je veux. E isso é viver o evangelho parcial. Et ça, c'est vivre l'évangile partiellement. Isso é viver a escritura parcialmente. Et ça, c'est vivre les Écritures Deus não partiellement. quer isso para Et nós. Dieu, il ne veut pas ça pour nous. Ele quer que nós realmente tenhamos a sua palavra Il aimerait que nous ayons como véritablement um sa manual parole de vida, comme un manuel de vie. nos ensinando a como viver, Nous enseignant comment nous a devons como vivre, se portar, comment se a como se comporter, relacionar comment avoir une relation com Deus e com as avec pessoas. Dieu et les personnes. Amém? Amen. Segunda Reis, capítulo 17, já estou acabando. En 2 Rois, Segunda Reis 17. 2 Rois
Rois, chapitre 17, versículo 38 ao 41. versets 38 au 41. Diz assim: E do pacto que fiz convosco não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu antigo costume. Assim essas nações temiam ao Senhor, mas serviam também as suas imagens esculpidas. Também seus filhos, e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje, como fizeram seus pais. Alors, verset 38. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi et ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Então nós vemos nesse texto Alors nous voyons dans ce texte algo que acontece hoje em dia também. quelque chose qui se produit encore de nos jours. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nous donnons notre vie à Jésus Então nós agora ganhamos uma nova vida, amém? et maintenant nous avons une nouvelle vie. Amen. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você ganha uma nova vida. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois une nouvelle vie. E isso é demais. Et ça, c'est super. É como se você pudesse começar do zero. C'est comme si tu pouvais tout recommencer à zéro. E é como se ele jogasse no mar de esquecimento todos os seus falhas, pecados, erros. Et c'est comme s'il jetait dans la mer tous tes péchés. E ele faz isso, Cristo faz Et isso. c'est ce qu'il fait. Christ fait cela. Ele rasga o nosso passado. Il déchire notre passé. Não importa o que você fez até ontem. Peu importe ce que tu as fait jusqu'hier. Importa a partir de agora. Ce qui compte, c'est à partir de maintenant. E isso é Cristo. Et ça, c'est Isso é a salvação. ça, c'est le salut. É a graça de Deus. C'est la grâce de Dieu. Não há mérito em nós. Il n'y a aucun mérite en nous. Não vem das nossas obras. Ça ne vient pas de Não nos vem da nossa força. Ça ne vient pas de notre force. Vem dele. Ça vient de lui. Amém? Amen. Só que aí nós temos uma nova vida. Mais là, nous avons une nouvelle vie. E aí nós queremos somar essa nova vida com a anterior. Et là, nous voulons additionner E aí notre que nouvelle tá o vie à problema. l'intérieur. Et c'est là où est le É problème. aí que entra como esse texto. C'est là où ce texte rentre. Aquelas nações tinham o Senhor como seu Deus. Ces nations avaient Mas l'Éternel eles comme leur também Dieu. queriam servir a outros Mais deuses. ils voulaient aussi servir d'autres dieux. É assim hoje. Et c'est comme ça aujourd'hui. Muitos de nós Beaucoup d'entre nous, queremos viver a nova vida nous voulons vivre une nouvelle vie com os hábitos que nós tivemos no passado. avec les habitudes que nous avions dans Nós le passé. precisamos abrir mão do passado. Nous avons besoin d'abandonner Porque le passé. Deus rasgou o passado e porque nós queremos viver dele ainda. Parce que Dieu a déchiré le passé. Alors pourquoi nous voulons encore vivre Então de nós ce não deixamos a palavra penetrar Nous ne laissons pas la parole e pénétrer produzir a mudança que nós et precisamos. produire le changement dont nous avons besoin. Porque nós falamos, não, eu fiz assim, é sempre assim. Parce que nous disons non, mais j'ai fait ça. Não, toujours été isso comme aqui ça. eu não mudo, porque Não. isso aqui eu penso assim. Non, ça je change pas parce que je pense ça de cette situation. Isso é viver uma nova vida Et ça, c'est vivre une nouvelle com a vie velha vida. avec l'ancienne vie. Então eu não vou me relacionar com as pessoas, Alors j'aurai pas de relation avec les autres personnes. porque é isso e ponto. Eu não confio. C'est comme ça et point barre. J'ai Não pas confiance. confio. J'ai pas confiance. Isso é viver uma nova vida Et ça, c'est vivre une com a nouvelle vie vida do passado, avec la vie com as du passé, decepções do passado, avec les déceptions, com as du passé, frustrações, avec les com as frustrations, mentiras. les mensonges. Nós precisamos largar, abandonar isso Nous avons besoin d'abandonner e ça viver essa nova vida et vivre cette nouvelle vie aprendendo dele. en apprenant avec lui. Como eu vou aprender dele? Comment je vais apprendre avec lui? Lendo a sua palavra. En lisant sa parole. E talvez você fale assim, mas eu leio Samuel Et peut-être que tu te dis, mais je lis Samuel e eu não entendo. et je comprends pas. Aí você precisa de alguém, Donc là, tu as besoin de quelqu'un, o Espírito Santo. le Saint-Esprit. E você convida o Espírito Santo, me ajude a ler essa palavra. Et tu invites le Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à lire cette parole. E ele vai como se traduzisse para você. Et il va comme traduire pour toi. Mas hoje em dia facilitaram mais ainda, até versões na linguagem de hoje.
Mais aujourd'hui, on facilite encore plus la chose. Il y a des Então versions não dans, tem dans le langage desculpa d'aujourd'hui. para não ler a sua palavra. Donc tu n'as pas d'excuse pour ne pas lire sa parole. E ainda assim você tem pessoas que podem te ajudar. Et même comme ça, tu as des personnes qui peuvent t'aider. Então você não entendeu algo, você ainda tem como ligar para alguém e falar: me ajuda, me explica. Donc tu peux appeler quelqu'un et tu peux dire aide-moi, explique-moi. Então é uma questão de nós queremos e nos posicionarmos Donc c'est une question de volonté et em viver essa nova vida com Cristo, de vivre cette nouvelle vie avec Christ, com tudo novo. avec tout nouveau. É por isso que talvez você possa se sentir frustrado. Et c'est pour cela que parfois tu te Eu vou à igreja já há vários anos, ah, je vais à l'église, ça fait des mas não années, vejo mudança em mim. mais je vois pas de changement. Isso en te moi. frustrou. Et ça t'a frustré. Não vejo mudança na minha casa. Je ne vois pas de changement dans ma maison. Porque muitas das vezes você ainda está vivendo essa nova vida Parce que souvent tu es encore en train de vivre com a cette sua nouvelle velha vie vida misturada. avec ton ancienne vie mélangée. Aqui, Jesus vai te ensinar a viver a nova vida. Et dans la parole, Jésus va Então t'apprendre à antes vivre você não sa conseguia nouvelle vie. perdoar, agora você sabe que o perdão é uma decisão. Avant, tu n'arrivais pas à pardonner. E Maintenant, você tu sabe sais que que le ninguém é pardon, c'est une digno. décision. Ninguém é digno Et de receber o perdão de Deus. Et tu sais que personne n'est digne de recevoir le pardon. Todos falhamos, mas Ele nos perdoou. E quem somos nós para não perdoar agora? On va tous faillir. Et Jésus nous pardonne alors. Qui Então sommes-nous você pour ne pas percebe que pardonner? agora essa nova vida, Et donc là, tu ela é prends baseada em conscience Cristo. que cette nouvelle vie est basée en Christ. Está aqui. Il est écrit ici. Como conviver, como resolver os problemas. Comment vivre, comment résoudre les problèmes. Alguém fez algo de ruim para mim. Quelqu'un m'a fait quelque chose. qui Como m'a eu blessé. resolvo? Está aqui. Comment je peux résoudre ça? Il est écrit Para dans la todas parole. as respostas, para todas as perguntas, Pour toutes les questions, Cristo é a resposta. Christ est la réponse. E o teu evangelho tem aqui as respostas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Et l'évangile a toutes les réponses dont nous avons besoin quotidiennement. Em Filipenses capítulo 3, versículo 4. Philippiens chapitre 3, verset 4. Diz assim. Quem está falando aqui é... Quem está falando aqui? Qui est-ce qui parle ici, Nesse texto? dans ce texte? Paulo. Paul. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amen. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi. Pharisien, quant au zèle, persécuté de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi gain, je les ai regardées comme perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tremendo esse texto que Paulo cita. Ele cita o seu próprio exemplo. Ce texte que Paul cite, il est magnifique. Il Ele cite son propre exemple. Ele tinha muito conhecimento. Il avait beaucoup de connaissances. Ele vinha de uma linhagem, vamos se dizer, top.
Il venait d'une bonne lignée, on va dire. Ele conhecia muito sobre a lei, sobre as escrituras. Il avait beaucoup de connaissances sur les lois, sur les écritures. Então ele poderia muito bem entregar sua vida para Jesus. Et donc, il pouvait donner sa vie à Jésus. E viver ainda baseado nisso também. Et vivre encore basé sur ce qu'il savait. Ele poderia fazer a escolha, agora eu sou de Cristo, mas eu vou usar lá o meu judaísmo. Il pouvait faire le choix, maintenant je suis à Christ, mais je vais quand même vivre les pratiques du judaïsme. E sabe por que foi gerada verdadeiramente uma transformação na vida dele? Por que ele viveu tantas coisas incríveis na presença de Deus? Et tu sais pourquoi il a, à l'intérieur de lui, un changement a été opéré et pourquoi il a vécu tellement de choses incroyables? Foi porque ele abriu mão de tudo. C'était parce qu'il a tout abandonné. Ele abriu mão de todo o conhecimento para conhecer a Cristo. Il a abandonné toute connaissance pour prendre les connaissances. Ninguém tirou da cabeça, da memória dele. Personne n'a enlevé de sa tête, de sa Ele mémoire. tudo que ele sabia, o conhecimento estava ali dentro dele. Tout ce qu'il savait, toutes les connaissances qu'il avait. Só que na hora de conhecer a Cristo, Mais au moment où il a connu ele Christ, deixou de lado e falou: quero te conhecer. il les a mises de côté. Il a É dit, isso je que veux te nós connaître. precisamos fazer. Et c'est ce que nous devons faire. O seu conhecimento Sa connaissance te levou até onde hoje? t'a ramené jusqu'à où aujourd'hui? Mas o conhecimento de Cristo pode te levar a lugares que você nunca experimentou. Ta connaissance t'a ramené jusqu'à aujourd'hui. Mais A la viver connaissance coisas de que você Jésus va nunca t'amener viveu. des choses plus grandes. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Amém? Amen. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est Conhecer ça qui a est beau. Cristo. Connaître Christ. Então é você falar: Senhor, eu quero conhecer. É você dar a oportunidade Et donc tu donnes l'opportunité para que o Espírito Santo gere uma nova pessoa. pour que le Saint-Esprit il génère une nouvelle personne. Claro que vai ser às vezes dolorido. Bien évidemment, ça sera parfois Claro que vai ser douloureux. difícil. Ça sera difficile. É por isso que ele deixou o Espírito Santo. Et c'est pour cela qu'il nous O a donné le Consolador. Saint-Esprit, le Se não Consolateur. fosse difícil, ele não precisaria. Si c'était pas difficile, il n'avait pas besoin de Então nous é laisser. possível sim, Alors oui, c'est possible. por meio do Espírito Santo, Au travers du Saint-Esprit, nós deixarmos de lado on laisse de côté os nossos achismos, tout ce que l'on croit, os nossos conceitos, tous nos concepts. parar de discutir quem está certo, quem está errado, On arrête de discuter à propos de qui a juste, e se qui a preocupar com a raison, verdade qui a que é tort, Cristo. et on se préoccupe de la vérité qui est Christ. Amém? Amen. A verdade, ela não é medida pela quantidade de pessoas que estão seguindo. La vérité n'est pas mesurée par la quantité des personnes qui la suivent. A verdade, ela não é medida, tentar explicar melhor, por pessoas que seguem ela. Ah, não, isso aqui é verdade porque tem muita gente seguindo. La vérité, elle n'est pas vraie parce que y a beaucoup de personnes qui la suivent. Tá todo mundo fazendo isso, então aqui sim é a verdade. Il y a tout le monde qui fait ça, alors oui, là, la vérité, elle est. A verdade, ela é estabelecida por Deus unicamente. La vérité est établie Ele é a uniquement verdade. par Dieu. Il est la Cristo vérité. é a verdade que nos liberta. Christ est la vérité qui nous délivre. Amém? Amen. E claro que nós estamos falando aqui de várias coisas, de fermento, dos fariseus, de tradição. É claro que as tradições podem mudar. Bien sûr que ici on parle de beaucoup de choses, du levain, des traditions, des pharisiens, mais les traditions peuvent changer. Então nós vemos uma mudança até mesmo às vezes dentro dos templos. Donc parfois nous voyons un changement même dans les temples. Então, por exemplo, aqui é um templo que o fundo ele é preto. Donc par exemple ici le temple, le fond il est noir. Na década de 90 jamais se iria ver isso. Dans les années 90 jamais tu verrais ça. Ué, mudou. Ça a changé. Samuel, mudou, mas você não falou que não muda? Samuel, ça a changé, mais t'avais pas dit que ça changeait pas. É aí que muitas pessoas se enganam e caem na religiosidade. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent et elles tombent dans la religiosité. Porque pouco importa Dans la religion. a cor que está aqui pintada essa igreja. Parce que peu importe la couleur avec laquelle cette église Pouco a été peinte. importa se a camisa do Samuel é azul ou se ela é verde ou amarela. Peu importe si, si ma chemise elle est O bleue importa é ou o que elle tem est jaune. dentro dela. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Então aí que muitos religiosos caem em contradição. Et donc c'est là où beaucoup de religieux tombent en
contradiction. Deus não está preocupado com essa cor dessa parede. Dieu n'est pas préoccupé avec la couleur Deus está du mur. preocupado se nós anunciamos a verdade que é Cristo. Dieu est préoccupé du fait que si É on annonce isso la que vérité importa qui est para Christ, Ele. et c'est ce qui compte pour Não lui. é o exterior, é o conteúdo. C'est pas l'extérieur, c'est le contenu. Não seja uma pessoa religiosa. Ne sois pas une personne religieuse. Se preocupe sim. Préoccupe-toi, Se oui. mudarem uma palavra daqui, S'il change une uma parole, vírgula daqui, une virgule, aí dans la sim, vie, aí nós devemos nos preocupar. là oui, tu peux te préoccuper. Amém? Amen. A Bíblia hoje, ela está digital. La Bible aujourd'hui, on peut la trouver dans une version digitale. Eu gosto mais dessa, Et moi, je impressa. préfère la version papier. Mas isso não me dá o direito de falar que a Bíblia digital não vale. Mais ça ne me donne pas le droit de dire que la Bible digitale, bah, elle compte pas. Sabe por quê? Porque antes de ter essa Bíblia aqui bonitinha impressa, Tu sais pourquoi? Parce qu'avant d'avoir cette jolie Bible era um imprimée, pergaminho. Ok. Um pergaminho. Ah, c'était un parchemin. E Ah, ok. era então pedaços de papéis que eram escritos em rolos. C'était des morceaux de papier qui étaient écrits puis enroulés. Então imagina quando juntaram numa só e fizeram uma impressa. Alors imagine quand ils ont pris tout Ah ce não, papier, ils não ont vale, fait só vale o imprimer. rolo. Ah non, ça vaut pas. Ce qui compte, c'est l'ancien. Então c'est hoje les nós parchemins. vemos que tem gente que fala, não, a digital não vale. Et donc aujourd'hui, on voit, il y a des personnes qui disent, bon, la version digitale, Mas bah, essa elle compte criançada que está crescendo agora, para eles, isso vai ser a Bíblia deles, vai estar aqui dentro. pas. Mais pour les enfants d'aujourd'hui, bah, c'est ça qui va compter. Ça E va o être que leur Bible importa? digitale. Et qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui compte? O conteúdo, Le contenu, o interior. l'intérieur. Você pode ter uma Bíblia verde, amarela, rosa, Bíblia da mulher, Bíblia de sei quem. O que importa é o conteúdo dela. Tu peux avoir une Bible rose, verte, jaune, peu importe la couleur, la Bible de la femme. Ce qui importe, c'est Se le o contenu. conteúdo não foi modificado, Si le contenu n'a pas été modifié, então é isso que importa. alors c'est ça qui compte. Amém? Amen. Feche os seus olhos nessa hora. Ferme tes yeux en ce moment. Santo, santo, santo é o Senhor. Saint, saint, saint est le Seigneur. Sabe, querido, não sei a respeito do que o Senhor mais falou contigo essa noite. Je ne sais pas ce que le Seigneur a le plus parlé avec toi ce soir. Nós não precisamos achar que foi uma pregação legal, ou bonita, ou profunda, ou não. Nous n'avons pas besoin de se dire que ça a été une prédication cool, profonde ou pas. O que nós precisamos é nos render a ela. Ce que nous avons besoin, c'est de nous donner complètement à elle. Então se renda essa noite à palavra de Cristo, Alors donne-toi complètement aujourd'hui à la a parole palavra de de Christ, Deus. à la parole de Dieu. Se renda a Ele. Donne-toi complètement. Deixe que a Bíblia transforme a sua vida através de Cristo. Et laisse la Bible transformer ta vie à travers Christ. Não queira justificar os seus delitos, os seus pecados em cima de um versículo isolado. Ne justifie pas tes fautes à partir d'un verset isolé. Não fique relativizando a palavra. Ne relativise pas la parole. Nós vivemos dias que as pessoas só querem pregar o amor. De nos jours, les personnes veulent seulement prêcher de l'amour. E daqui a pouco isso vai ganhando forma em nós. Et après, ça prend forme en nous. E daqui a pouco nós já estamos relativizando. Et après, on relativise encore plus. E aí nós começamos a aceitar tudo. Et là, on commence à tout accepter. Que Deus entende, Deus me entende. Parce que Dieu me comprend et il comprend. Deus sabe como eu sou. Dieu sait comment je suis. Quantas vezes nós já falamos isso? Et combien de fois on l'a pas déjà dit? E aí nós começamos a viver mais um evangelho, mais um humanismo do que o evangelho de Cristo. Et là, on commence à vivre plus une version de l'évangile humaine plutôt que l'évangile de Christ.
Então nós anunciamos a Cristo, Alors nous annonçons Christ, o seu amor, son amour, mas esse amor, mais cet amour, ele gera vida em nós. il génère la vie en nous. Ele nos impulsiona a viver uma nova vida. Il nous pousse à vivre une nouvelle vie. E nós temos vivido essa nova vida como? Et comment est-ce que nous vivons cette nouvelle vie? Entende? Eu me abro para esse amor. Tu comprends, je m'ouvre à cet amour. Esse amor, ele ganha forma em mim. Et cet amour prend forme en moi. Ele é libertador. Il me délivre. Só que ele me impulsiona agora a viver uma nova vida, Mais il me pousse maintenant à vivre une nouvelle que vie é descrito no seu evangelho. qui est décrite dans son évangile. E o Espírito Santo pergunta como estamos vivendo Et le Saint-Esprit nous demande comment est-ce que nous vivons essa nova vida. cette nouvelle vie. Aonde estão os nossos olhos? Où sont nos yeux? Aonde está o nosso coração? Où est notre cœur? Reflita nisso essa noite. Réfléchis sur ça ce soir. Em qual áreas nós temos aberto oportunidade para que o fermento entre? Dans quel aspect de notre vie nous avons ouvert les portes pour que le levain entre? Será que é na área sentimental? Est-ce que c'est dans l'aspect sentimental? Ou será que é na área financeira? Ou est-ce que c'est dans mes finances? Será que é no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos? Est-ce que c'est dans ma relation avec mon épouse, mes enfants? Será que é no relacionamento quando eu tenho com as minhas amigas do trabalho? Est-ce que c'est dans ma relation avec mes amis au travail? Deixa Cristo ganhar você por inteiro. Laisse Christ te gagner entièrement. Deixa Cristo te ter por inteiro. Laisse Christ t'avoir entièrement. Queira aprender dele. Aie l'envie d'apprendre avec lui. Queira conhecer a ele. Aie l'envie de le connaître davantage. Queira viver com ele. Aie l'envie de vivre avec lui. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Até que ele venha. Jusqu'à ce qu'il revienne. Até que ele venha. Jusqu'à ce qu'il revienne. O Espírito Santo me trouxe à memória lá a passagem que diz sobre as 10 virgens. Le Saint-Esprit m'a ramené à la mémoire le passage sur les Nós 10 vemos que vierges. são 10 virgens, todas são virgens. Nous voyons que ce sont 10 vierges. Elles sont toutes vierges. Mas existem 5 loucas e 5 prudentes. Mais il y en a 6 qui sont folles et il y en a 5 qui sont folles et 5 prudentes. E traçando isso para as nossas vidas, Et si l'on amène ça dans nos vies, como que será que é a vida dessas 5 loucas? comment se trouve la vie de ces 5 folles? Elas continuam virgens, Elles sont encore vierges, mas o que fez delas se tornarem loucas? mais ce qui les a rendues folles, Aonde que elas abriram a possibilidades de o fermento entrar nas suas vidas? c'est où elles ont ouvert la possibilité du levain A de rentrer dans leur vie, modificar o evangelho, à modifier l'évangile, a formatar o evangelho do jeito que ela queria. à formater l'évangile de la façon dont elles É voulaient. como se ela não precisasse se adaptar agora ao evangelho. C'est comme si maintenant elles n'avaient plus besoin de É s'adapter à como se l'évangile. agora evangelho se adapta a mim. C'est comme si maintenant elles disaient évangile, adapte-toi à moi. Isso é totalmente antibíblico. Et c'est totalement pas du tout conformément à la Bible. Nós precisamos ser como aquelas virgens prudentes, Nous devons être comme les vierges prudentes, onde não falta o azeite, que é a presença de Deus, où l'huile ne manque pas. o L'huile est la Espírito présence Santo de de Dieu, Deus, le Saint-Esprit, a verdade que é Cristo, la vérité qui est a Christ, verdade que nos confronta. la vérité qui nous O confronte. evangelho traz confronto para as nossas vidas. L'évangile amène une confrontation. Ele não é para alisar o nosso ego. Il n'est pas là pour câliner notre ego. Ele não é para dar um tapa nas nossas costas e falar, vai lá que você é forte. Il n'est pas là pour nous taper le dos et dire allez, Ele é vas-y, para tu es nós fort. nos rendermos a Cristo Il est là pour qu'on se donne e complètement falar, Senhor, me ensina a ser como o Senhor é. et dire Seigneur, enseigne-moi Me à ensina a être comme tu viver es. nesse mundo. Enseigne-moi à vivre dans Me ce monde. ensina a andar como o Senhor andou nesse mundo. Enseigne-moi à marcher comme tu as marché dans ce Não monde. é ser um religioso que prega uma coisa e vive outra. Ce n'est pas être un religieux qui prêche une chose et vit. Não é ser um religioso que põe um peso sobre as pessoas, mas não tem relacionamento com Deus. Ce n'est pas être un religieux qui
met un poids sur les autres, mais qui lui-même n'a pas une relation avec Dieu. É uma vida de arrependimento. C'est une vie de repentance. Eu não vivo um arrependimento, eu vivo uma vida de arrependimento. Je ne vis pas une repentance, mais c'est une vie Porque de repentance. todos os dias eu estou aprendendo a andar com Cristo. Car tous les jours, j'apprends à marcher avec Christ. Todos os dias eu estou aprendendo a ser transformado. Tous les jours, j'apprends à être Deixando que o transformé. Evangelho me transforme. En laissant l'évangile me transformer. Deixando que Cristo sare as minhas feridas. En laissant Christ soigner mes blessures. Deixando que Cristo sara as minhas mágoas do passado. En laissant Christ soigner mes blessures du passé. Vivendo com Cristo a cada dia. En vivant avec Christ chaque jour. Não é sobre ser perfeito. Ce n'est pas parce que nous É sommes sobre parfaits. mostrar os seus defeitos para Ele. On doit montrer nos défauts. É à sobre l'extérieur. você apresentar os seus defeitos para Ele. C'est sur le fait que tu présentes tes défauts. Não que Ele não saiba, Ce n'est pas qu'il ne les sait, mas sait que pas, quando você confessa, mais lorsque tu les confesses, você está reconhecendo que precisa dele. tu reconnais que tu as besoin de lui. Confesse hoje ao Senhor. Confesse aujourd'hui au Seigneur. Se arrependa hoje. Repends-toi aujourd'hui. Queira viver com Cristo. Aie l'envie de vivre avec Christ. Pare de dar desculpa a Ele. Arrête de lui donner des excuses. Se Jesus voltar para mim ou para você hoje, Si Jésus il revient pour moi ou pour toi aujourd'hui, quem nós seremos? qui nous serons? As virgens loucas ou as virgens prudentes? Les vierges folles ou les vierges prudentes? Quem nós seremos? Qui serons-nous? Xerebalarabalarás. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Laisse le Saint-Esprit ministrer à ton cœur. Deixa Ele te convencer nessa noite. Laisse-le te convaincre ce soir. Deixa Ele te convencer nessa noite. Laisse-le te convaincre ce soir. É possível viver uma nova vida. Oui, il est possible de vivre une nouvelle É vie. possível recomeçar hoje. Il est possible de recommencer aujourd'hui. É possível Deus fazer tudo novo hoje. Il est possible que Dieu refasse tout à nouveau. Xerebalarabalarás.